Olá, seja bem-vindo a essa aula. O meu nome é Fabiana, sou doutoranda em Ciências Odontológicas Integradas pela Universidade de Cuiabá e hoje eu quero conversar com vocês um assunto bastante atual, que são as lesões orofaciais em UTI e Covid-19. No último ano tem se estudado bastante sobre as manifestações clínicas do SARS-CoV-2 e sabe-se que ele atinge drasticamente o parênquima pulmonar, causando uma insuficiência respiratória hipoxêmica importante, na qual os pacientes precisaram ou precisarão de um suporte ventilatório invasivo, que no caso é a intubação orotraqueal ou a traqueostomia. Nos casos mais críticos, mais graves da doença, esses pacientes são eleitos para ficar em decúbito ventral, que é a famosa posição prona. E o objetivo disso é que a posição prona consegue garantir uma expansão das regiões dorsais do pulmão, melhorando a oxigenação. Mas acompanhado desse processo, algumas lesões extra e intraorais podem aparecer. Então, nesse contexto da posição prona, o cirurgião dentista ele é o profissional apto dentro da UTI para realizar as avaliações e condutas das possíveis lesões que estão propensas a aparecer. O objetivo desse trabalho é justamente relatar um caso clínico de lesões orofaciais em um paciente internado em UTI. Peço respeito às imagens que se seguirão do paciente. Do histórico, então, histórico clínico de contexto do nosso caso clínico, ele é um paciente de 41 anos de idade, sexo masculino, com comorbidades associadas, que era a obesidade e hipertensão arterial sistêmica. Esse paciente deu entrada em uma unidade hospitalar particular na cidade de Cuiabá, Mato Grosso, com queixa de falta de ar. Ainda nesse mesmo dia de internação, ele realizou a RT-PCR, um exame que confirmou a doença Covid-19, e ele também realizou um exame de angiotomografia, na qual constatou um acometimento do parênquima pulmonar maior do que 50%. Após um dia internado em leito de enfermaria, o seu quadro clínico começou a se agravar com dessaturação e dificuldade respiratória, na qual ele foi transferido para a unidade de terapia intensiva. Lá ele permaneceu 3 dias em terapia com oxigênio pelo catéter de alto fluxo, mas 3 dias depois esse paciente culminou para a intubação orotraqueal. Logo depois da sua intubação, a equipe multiprofissional decidiu por eleger esse paciente para a posição prono. Ele permaneceu 16 horas em posição prona e logo que foi supinado, a equipe de odontologia realizou um novo exame da cavidade oral e foi constatada então a sua primeira lesão, não só extraoral na região de zigomático do lado direito, mas intraoral também, na qual nós conseguimos observar um acometimento, por pressão, tanto em sulco dos dentes, no primeiro quadrante 13, 14, 15, região de mucosa alveolar, fundo de vestíbulo e mucosa jugal. Uma úlcera bastante extensa, ainda com tecido necrótico na sua superfície. Esse paciente permaneceu 14 dias em tubo orotraqueal, até que a equipe decidiu por instituir a traqueostomia. Mesmo com traqueostomia, esse paciente necessitou de novas pronas. Em uma dessas novas pronas, foi observada uma nova lesão por pressão. Agora, no quarto quadrante, nessa região dos dentes anteriores de incisivo a canino, uma região com equimose e uma ulceração importante, e uma região também de trauma em língua. A literatura consegue nos expor que as regiões mais afetadas por pressão, lesão por pressão extraoral, é com relação ao zigomático, lábio, testa, nariz e mento, que são áreas mais pronunciadas. E nós conseguimos observar que as lesões intraorais, elas estão intimamente relacionadas com essas lesões extra, mas algumas outras, como a da língua, não estão. Por isso é tão importante a avaliação de dentista nesse contexto. Conclui-se, então, que a presença de um profissional, que seria o cirurgião dentista intensivista, é essencial para o diagnóstico e estruturação de um plano de tratamento e acompanhamento da cavidade oral em leito de UTI,
porque muitas vezes essas lesões passam despercebidas, né, pelos outros profissionais da equipe, e é importante ainda relembrar e considerar que essas lesões são portas de entrada de micro-organismos, que podem afetar e complicar o quadro clínico do paciente por via hematológica. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!